Olá, pessoal, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu ainda estou assim com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria, né? Depois daquele fim de semana maravilhoso que a gente teve no Congresso Infantil. Estivemos ali reunidos na sexta, sábado e domingo, né? E falando sobre Jesus, falando sobre salvação, falando sobre fé, sobre muitas coisas maravilhosas, sobre o amor de Deus principalmente, né? Por nós. Então hoje a gente vai fazer a lição 4, tá bom? Que tem como tema Nunca mais terás sede. Que sede é essa? Vocês têm sede? Então vamos lá. Vamos começar a aula fazendo a leitura da Bíblia, tá bom? Eu quero que vocês abram aí a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 ao 15, que diz o seguinte: Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: Como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Profundo, né? Então vamos compreender melhor, né, o que é que essa passagem da Bíblia ela quis nos ensinar, o que é que Jesus ele quis nos ensinar, né, dando ali a água viva para aquela mulher samaritana. Então, o que fazer quando temos sede? Eu acho que vocês já devem ter estudado, né, lá na escola, na aula de ciências, que todo ser vivo ele necessita de água, né? A gente não escolhe beber água, a gente precisa tomar água. É importante para o bom funcionamento do nosso corpo, para a nossa vida e até para as atividades, né? Atividades sociais que a gente tem também, porque a gente precisa tomar banho, né? A gente precisa lavar a roupa, precisa lavar uma louça. Então, a água, ela é fonte de vida. Se a gente passar mais de 5 dias sem tomar água, nosso corpo vai ficar desidratado, a gente vai ficar doente e vamos morrer, né? Uma plantinha, se a gente não colocar água, ela vai morrer, né? Então, todos os seres vivos, eles precisam de água. Então, talvez seja por isso que Jesus, ele comparou, né, o Espírito Santo de Deus com a água, né? Só que a água que a gente toma, ela faz bem para o nosso corpo físico. E o Espírito Santo, que é a água viva, ele vai fazer bem para a nossa alma, né? Então, a mulher samaritana, ela foi no poço para pegar água, para satisfazer a sede física dela, né? Mas a alma dela estava sedenta, ela estava precisando encontrar algo que fizesse sentido em sua vida. E muitas pessoas hoje, né, nesse mundo aí afora, muita gente que a gente conhece, e até a gente mesmo, muitas vezes, se encontra dessa forma que essa mulher estava, né? A gente tá perdido, tá sentindo aquele vazio, sempre tem aquela sensação de que está faltando algo, né? Vocês que estão nessa fase aí agora da pré-adolescência, que tem muitas dúvidas, muitas
questões, né? Uns questionamentos. Será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será que minha mãe me ama? Né? Como vai ser o meu futuro? Como eu vou ser quando eu crescer? Quando crescer mais um pouco, né? Então, diante de todas essas dúvidas, a gente precisa ter um ponto, um caminho, uma referência, né? Para a gente poder ir compreendendo as situações, aprendendo, amadurecendo, conquistando sabedoria, né? Que a gente falou na última aula que eu dei para vocês. E aí a gente vai, né? Vai adquirindo a maturidade. E a água, gente, essa água que Jesus ele quer nos oferecer, ela nos completa, ela nos inunda, né? Completamente. Então, lá na revista de vocês, no primeiro tópico, vai falar o que fazer quando temos sede. Então, para a gente matar a sede, nada melhor do que água, né? Tem gente que compra um refrigerante, que toma um suco, só que quando termina, continua com sede, porque o refrigerante e o suco, eles são doces, né? E a água não, nada melhor do que a gente chegar cansado, aquele calorzão, e a gente, nossa, que sede, e aí a gente toma aquela água geladinha, ali daquela sensação de alívio, né? E algumas pessoas dizem que não gostam de beber água. Se a gente não beber a água necessária, né, para o nosso corpo, ele vai ficar doente, né? Que a gente tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. É muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo, para a gente não ter doenças futuras, a gente está sempre tomando água. Tá bom? Então, no primeiro sinal de sede, devemos beber água, pois ela faz bem à saúde. Aí a Bíblia diz que certo dia Jesus estava junto do poço e ali encontrou uma mulher samaritana que estava sedenta não apenas de água, da água que bebemos, mas de uma água especial que somente o nosso Senhor pode dar. E aí a mulher samaritana teve sede. E na revista de vocês, eles destacam 3 pontos que são essenciais para a gente compreender essa história, né, de Jesus com essa mulher. O primeiro ponto é que, naquela época, um homem ele não podia conversar com uma mulher em público. Olha só que coisa, né? Como as coisas mudam, como é bom a gente estar sempre estudando, lendo, revendo, né, as coisas, para a gente compreender um pouco, né, essas histórias. Então, naquela época, na época de Jesus, uma mulher e um homem não podiam conversar em público, né? O segundo ponto é que os judeus não falavam com os samaritanos. Havia entre eles esses dois povos, havia aí uma discussão, um atrito. Então, eles não podiam conversar, não podiam se relacionar, né? A Bíblia fala que muitas vezes os judeus precisavam ir de uma determinada cidade para outra e eles davam uma volta por outro lugar para não ter que passar naquele caminho, né? E aí Jesus fez questão, porque ele tinha esse encontro, ele sabia que tinha essa mulher lá precisando dele. E o terceiro ponto é que nenhum mestre judeu chegaria perto de uma mulher pecadora. Se vocês continuarem lendo lá no texto, no Evangelho de João, vocês vão ver que a mulher ela assume, né, que ela era uma mulher pecadora. Ela era uma mulher que já tinha tido vários maridos, que vivia com um homem que não era marido dela, né? Então, um mestre judeu, ele jamais iria chegar perto dessa mulher. E Jesus, gente, de novo eu vou dizer, como eu amo Jesus. Como eu quero ser parecida com ele. Jesus tem tanto amor, que ele se aproximou dessa mulher, mesmo sabendo que ela era pecadora, porque ele sabia do que ela precisava e foi isso que ele foi lá entregar para ela. Então, vocês podem ficar pensando, né? Mas que água é essa? Como é? Por que falando tanto de água aqui do poço, que tira a água, que a mulher precisa de água, que a gente precisa? Então, vamos lá.
Jesus deu-lhe uma água diferente. Gente, a água que Jesus ofereceu para aquela mulher é o Espírito Santo. Jesus disse à mulher samaritana que se ela bebesse da água da vida, nunca mais teria sede de novo. Vocês já pensaram na possibilidade de nunca mais ter sede, nunca mais precisar tomar água, né? E mesmo que a gente tivesse com muito calor, tivesse num deserto e a gente não precisasse tomar água. Mas é isso que acontece quando a gente tem o Espírito Santo, né? Quando a gente abre o nosso coração para Deus, deixa Ele trabalhar, né? Como é que eu faço isso? Orando, lendo a Bíblia, sendo obediente, né, aos mandamentos do Senhor. Então, a partir dali, cada vez mais, quando eu busco, né, quando eu louvo, quando eu adoro, quando eu busco, quando eu peço a Ele para estar comigo, então Ele vai, né, colocar dentro de mim o Espírito Santo, que vai ser como uma bússola, como um guia, que vai estar ali dentro de mim me dizendo o que eu devo ou não fazer, né? Que vai estar comigo o tempo todo. Então eu não vou me sentir sozinho, eu não vou me sentir triste, né? Quantas pessoas estão aí no mundo buscando uma alegria passageira, né? Vai numa festa, arranja um namorado, ou uma namorada, né? Compra um carro, compra roupa, compra sapato, achando que isso tudo traz felicidade. E traz, mas só naquele momento, né? Depois, cadê? Fica o vazio. E o Espírito Santo, gente, quando ele está dentro de nós, a alegria é constante, né? Mesmo que a gente esteja passando por dificuldade, mesmo que a gente esteja passando por um momento ruim, a gente sabe ali que Deus está conosco, né? Que Ele vai nos ajudar, que Ele está nos ajudando e nos auxiliando. Então, a alegria maior sente aquele que recebe o Espírito Santo em sua vida, pois da mesma maneira que a água renova as forças daquele que está com sede, o Espírito Santo renova a nossa vida. A gente pode observar, né, a forma como Jesus tratou aquela mulher. Ele chega pedindo um favor, né? Ele pede água a ela, quando na verdade ele é quem tinha a verdadeira água para dar. A humildade que Jesus tinha. E assim ele quis nos ensinar. Por quê? Porque nós cristãos, né, eu, você, né, os pais de vocês, todos nós que estamos lá, toda a igreja do Senhor, nós fomos incumbidos, né, por Jesus de levar a mensagem da água viva para aqueles que estão sedentos e sem esperança. Eu sei que vocês devem ter muitos coleguinhas que não são cristãos, né, que devem estar passando por dificuldades, né, os pais se separaram ou brigam, né, porque eles querem uma coisa que os pais não podem dar, né, ou estão sofrendo coraçãozinho partido aí por alguém. E aí, o que é que vocês podem fazer para ajudar esses coleguinhas? Levando essa mensagem maravilhosa, né? Dizendo a eles que só Jesus pode trazer a alegria verdadeira para o nosso coração. E que depois que a gente prova, gente, dessa água, a gente não quer mais saber de outra, não. Falo por experiência própria, né? Então, o que é que faz o Espírito Santo na nossa vida? No cansaço, ele nos mostra uma fonte de refrigério. Na tristeza, ele é uma fonte de consolação. Na enfermidade, é uma fonte de cura. No desencorajamento, ele é uma fonte de esperança. E aí, só para concluir, né? Quando o Senhor dá de beber às nossas almas, das fontes que brotam da grande profundidade do seu amor eterno, o deserto ao nosso redor não pode murchar o nosso crescimento verdejante. Nossa alma fica sendo um oásis, mesmo quando tudo ao nosso redor é secura e infrutífera. Esse trecho que eu li para vocês está no livro João, o Evangelho do Filho de Deus, do autor Meyer Perlman. Acho que é assim que lê.
Então eu quero que vocês fechem os olhos agora e imaginem um deserto. Eu quero que vocês imaginem um deserto. Não tem nada nesse deserto, só areia, muito quente, muito sol. Não tem nada nesse deserto. E aí eu quero que vocês imaginem agora um oásis. Um oásis é um lugar onde tem água e ao redor dessa água tem vários vegetais, várias plantas, árvores. Então imaginem aí, né? O que é que esse autor ele quis dizer com isso? Que quando a gente tem a água, a verdadeira água do Espírito Santo, a gente pode estar lá no meio daquele deserto, desse deserto que vocês estão aí imaginando. E aí, nossa alma, ela não fica triste, ela não fica ansiosa, ela não fica com medo, porque a gente tem a certeza do agir de Deus, do amor de Deus na nossa vida. Ok? Então, pode abrir os olhos agora. E eu queria, né, fazer uma experiência com vocês, bem interessante. Eu trouxe aqui a água, claro, não podia faltar. Trouxe aqui uma vasilha, que vai representar a nossa vida, a vida de vocês, tá bom? Isso aqui são vocês, ó. Uma vasilhazinha chique e importante da Tupperware. Essa aqui, esse copo, ele representa Jesus, tá bom? E aí, eu vou encher aqui o copo, vou mostrar pra vocês que Jesus, ele tá cheio de água para derramar na gente, se a gente permitir. Porque existem coisas que podem nos separar, tem coisas que podem impedir, né, que o Espírito Santo, ele venha habitar em nós. Então, eu listei aqui algumas coisas, não sei se tá dando para vocês verem. Botei preguiça, né, preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ir para o culto. É isso? O rancor, quando a gente não perdoa as pessoas, a gente fica guardando aquela mágoa, aquela raiva de alguém que nos fez mal. A desobediência, né? Às vezes a gente sabe o que é correto fazer e a gente não faz. A maldade, né? Quando a gente quer que o mal aconteça, quando a gente faz mal para o próximo. Fofoca, também é algo, né? Uma barreira aí que está nos separando do Senhor, do derramamento desse Espírito. Então, a gente vai fazer, eu vou fazer com vocês agora essa experiência. Vou mostrar para vocês que essas barreiras são sim capazes de impedir que Jesus derrame o Espírito dele sobre nós. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Ok. Então, olha só. Tá vendo? Realmente, né? Olha aí. Essas são as barreiras. E existem várias outras também, né? E quando a gente tira essas barreiras, a água flui, né? O Espírito Santo vem. É fácil? Não é. É uma luta diária. É por isso que a gente tá aqui toda semana com vocês, né? Falando sobre temas diferentes, sobre assuntos diferentes, histórias diferentes, mas que no final elas vão ter o mesmo sentido, gente. Busquem, que Deus está pronto, preparado para atender a cada um de vocês. Tá bom? Então, como uma atividade extra que não pode faltar, eu quero que vocês façam essa experiência aí na casa de vocês, tá bom? Eu quero que vocês escrevam também no papel algumas barreiras que podem nos impedir, né, de Jesus derramar sobre nós a água viva. E que vocês façam também essa experiência aí. Quem quiser gravar, né, um videozinho curto, tirar uma foto, tá bom? Grava e bota lá no grupo pra gente poder tá vendo, né, que se deu certo, como foi que vocês fizeram. E depois vamos estudar aí qual foi esse mistério. Tem mistério aí
nessa experiência, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, entra lá em contato, me procura a tia Kelly, tia Natália, tia Silvana, né? Não fiquem com medo, não fiquem com vergonha. Nós estamos aqui para isso, para nos ajudar, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.